No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a norma operacional de controle disciplinar dentro da EBSER, né? Se você não conhece nada sobre esse tema, né, uma coisa que você tem que ter em mente é que, como a gente já conversou, a EBSER é uma empresa pública, mas tem como direito privado, ou seja, ela segue a CLT e não a lei de funcionários estatutários, né? A gente tem a lei do funcionarismo público, a lei 8.112, que rege como deve ser feito o funcionarismo público, no caso de erros cometidos, como o funcionarismo público deve fazer com isso, né? E só que na CLT é diferente, por isso que a EBSER, ela fez essa norma operacional para dizer como esses quesitos vão funcionar na EBSER, né? É como se fosse um meio termo, como se fosse uma adaptação da lei 8.112 do funcionalismo público para a EBSER, né? Então, se você já estudou direito administrativo para algum outro concurso que você tenha feito, você vai ver que muitas coisas são bem similares ao que a gente vai conversar nessa aula daqui. A principal coisa que você tem que ter, né? A gente sempre fala que a EBSER é sim um tipo de concurso bem estável, né? Que você vai passar por um concurso, por mais que seja uma empresa privada, você tem certa estabilidade. Então esse texto daqui está justamente falando sobre essa estabilidade. Por exemplo, quando você está numa empresa privada normal, se você comete qualquer tipo de falha, qualquer tipo de erro, a primeira coisa que vai acontecer é você ser demitido. Só que aqui na EBSER não, vai ter todo um trâmite, todo um processo para ver se esse de fato é uma coisa que vai causar uma demissão ou se é algo que pode resolver na conversa, só por um documento. Tem todo um processo para ser julgado até uma demissão, né? Então esse texto vai ser falando sobre todo esse processo. Por isso que é uma norma operacional para o quê? Para o controle disciplinar dos funcionários. Então, aqui falando sobre o que traz essa lei, né? Eu sempre trago esse prefixo aqui das leis para a gente ver que isso aqui é como se fosse um resumo. Vai falar sobre para que serve essa lei, sobre o que dispõe essa norma, né? Essa aqui não é uma lei, é uma norma, né? Ela dispõe sobre o procedimento apuratório, né? Para fazer a apuração para aplicação de penalidade disciplinar. Então isso é sobre o que se trata essa lei, né? Vai ser sobre a apuração de penalidades disciplinares sobre os funcionários no âmbito da EBSER. Então, aqui no primeiro artigo ela está falando o objetivo disso. Ele fala que essa norma tem como objetivo estabelecer, então, procedimentos relativos a essa apuração de possíveis irregularidades, né? Ver alguma denúncia sobre alguns funcionários, e agora a gente vai apurar essa possível irregularidade. Tratando então da análise e investigação de um fato possivelmente irregular, eventual imputação de responsabilidade disciplinar aplicada a agentes públicos. Então a gente vai analisar, vai investigar, e caso tenha alguma irregularidade, a gente vai fazer a imputação ali, a penalização desse funcionário, desse agente público. E aqui cabe para a gente discutir o que é agente público, né? A gente já viu lá na Lei 12.250, né, falando sobre quem é regido pela legislação da EBSER, que é basicamente qualquer um que esteja trabalhando para a EBSER. E aqui nessa norma não vai ser diferente. A gente já tem aqui no artigo 2º dela, falando para quem se aplica essa norma, né? Então são basicamente os empregados públicos seletistas, ou seja, aqueles que fizeram o concurso, passaram, né, foram aprovados e foram contratados pela EBSER, né? Você que vai fazer o concurso, você vai passar nesse concurso, você vai ser um empregado público seletista da EBSER e você vai ser regido por essa norma. Inclusive também aqueles que estão cedidos para outros órgãos, né? Você passou para o concurso da EBSER, mas foi necessário em algum outro órgão que você trabalhe lá, você está sendo cedido, você vai continuar sendo regido por essa norma. Também agentes públicos cedidos ou em exercício na EBSER, a gente viu que funcionários públicos, né, estatutários que trabalham nos hospitais, eles podem ser cedidos para a EBSER e eles também vão estar sujeitos a essa norma.
Além disso, os membros do corpo diretivo e também residentes e estudantes. A gente viu, né? Mesmo que você seja bolsista, mesmo que você tenha um vínculo ali só de estudante, você vai ser regido pelas leis da EBSER e também por essa norma daqui. E ele acrescenta aqui falando que a EBSER vai obedecer os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, né? Tá falando aqui os princípios dessa norma daqui, né? Mas aqui pra gente é importante a ampla defesa, né? A gente viu lá na Lei 12.250 e também sobre o Código de Ética da EBSER falando que quando um funcionário comete alguma infração e ele é processado, né, pela EBSER, ele tem o direito de ampla defesa. Então isso vai aparecer justamente nesse texto aqui, falando sobre o direito de defesa do funcionário em caso de alguma irregularidade. E o primeiro ponto que a gente vai ver é quando chega alguma denúncia, né? Chegou alguma denúncia falando sobre alguma irregularidade. Falou aqui, o funcionário tal fez alguma besteira, documentando aquele caso. Assim que for tomado conhecimento dessa irregularidade, é obrigado a adotar previdências visando a análise sob pena de responsabilização. Ou seja, assim que a EBSER toma ciência de algum fato irregular, ela é obrigada a adotar a providência, ou seja, ela é obrigada a analisar qualquer denúncia. Não é qualquer uma pessoa, a gente viu na outra aula falando que qualquer pessoa pode abrir denúncia contra algum funcionário, só que ela recebe essa denúncia, ela é obrigada a adotar previdência, ela é obrigada a fazer uma análise. E se algum funcionário recebeu essa denúncia e não fez nada, ela pode sofrer pena por responsabilização, ou seja, ela não julgou e tem algum funcionário ali que está cometendo os erros, continuando trabalhando, e esse funcionário que recebeu essa denúncia e não fez nada, ele pode ser culpabilizado, né? Ele pode ser processado por não ter feito nada. E aqui está falando sobre a denúncia, né? Como a gente viu, o agente público ou funcionário pode fazer a denúncia, né? Ele fala aqui sobre o sistema Fala BR, a ouvidoria da EBSER, mas também qualquer pessoa pode fazer essa denúncia, mesmo que não tenha nenhum vínculo com a EBSER. Só que, ao fazer uma denúncia, você tem que ter os elementos mínimos para a investigação da irregularidade. Não é só falar, olha só, fulano de tal fez não sei o quê. Não, você tem que apresentar provas ou dar os meios para a ouvidoria achar essas provas, né? Falando, olha, tinha uma câmera ali falando, olha, documento tal tá aprovando o que eu tô falando, né? Tem que ter algum meio de chegar a esse fim, não pode ser uma denúncia vazia. E como a gente viu lá no Código de Ética, né? A denúncia é sempre anônima e a identificação do denunciante deve ser preservada. Aqui nesse documento ele abre ainda um exceto no caso que seja indispensável a análise dos fatos relatados na denúncia, né? Para avaliar fazer a análise dessa denúncia, é indispensável conversar com esse denunciante, né? Verificar melhor o que ele está falando, um caso, uma denúncia muito grave, né? Que precisa de fato de mais informações, né? Isso aqui não está dentro do documento de Código de Ética, né? Está dentro desse documento daqui. Então, na sua prova, se estiver relacionando o Código de Ética somente, não falando desse documento aqui, cuidado nessas exceções, porque lá não tem exceção nenhuma. E agora que chegou essa denúncia, quem é que tem a competência de fazer essa análise? A gente vai ver aqui quem tem competência de analisar essa informação de irregularidade é o corregedor-geral da EBSER, né? Ou o superintendente do hospital universitário. E aí ele vai decidir, de acordo com a análise, né? Vai analisar aquela denúncia e ele pode decidir em arquivar, falou, isso aqui é besteira, vai dar em nada, não foi nada grave, né? Foi nada demais. Pode arquivar, é a loucura de quem está fazendo a denúncia. Ele pode propor um termo de ajustamento de conduta, né? Que a gente vai ver um pouco mais para frente. É basicamente quando ele viu aqui que é uma infração muito leve e que pode ser ajustada ali através de uma conversa e uma assinatura ali falando, olha, eu entendi que estou fazendo errado, não vou mais fazer isso, beleza, é documentado, tá tudo certo, mas é basicamente isso.
a gente vai ver mais para frente, né, falando sobre isso, e ele pode instaurar uma investigação preliminar, né? Aí ele viu, olha, não é realmente algo que precisa ser averiguado melhor, vamos investigar melhor, e depois vai instaurar ali um processo administrativo de fato, né? Essas são as vias, são as decisões que ele precisa tomar, e a gente vai estudar cada uma dessas fases aqui, né? Exceto o arquivar não é nada, né? Mas a gente vai estudar cada uma delas. E como eu disse, né, as denúncias podem ser mais brandas ou mais graves. De acordo com a gravidade dessa denúncia, vai variar quem vai poder julgar esse caso, né? Nos casos das denúncias mais graves, a gente tem a competência exclusiva do corregedor geral que vai instaurar esse processo, e somente ele vai fazer isso nas infrações que envolvem agentes públicos lotados na administração central, ou seja, quem está trabalhando na administração central da EBSER, não é você que está trabalhando no hospital, né? É você que tem algum cargo executivo, um cargo administrativo, está lá na administração central e tem alguma denúncia contra você, somente o corregedor geral vai instaurar esse processo, no caso de superintendente ou gerente, e quando tem lesão a algum bem, né, avaliado em mais de R$1 milhão, aí precisa de uma avaliação mais séria, né? E também situações consideradas estratégicas ou sensíveis para a EBSER, algum caso que está gerando uma repercussão, uma comoção nacional ali, algum caso estratégico mais sensível para a EBSER. Nesses casos, é de competência exclusiva do corregedor geral fazer esse julgamento. E quando é uma infração leve, a gente pode ter o julgamento monocrático, ou seja, o julgamento de uma pessoa só. E quem vai ser essa pessoa? Vai ser justamente o corregedor geral ou o superintendente do hospital universitário. Quando é uma coisa leve, ele pode sozinho julgar ali e falar, olha, é tranquilo, não pode arquivar, né? Como a gente falou, cabe a ele dizer que vai arquivar. Agora, nos casos que não são leves, né, o corregedor geral e o superintendente deverá encaminhar o processo à consultoria jurídica. Ele recebeu a denúncia, averiguou, olha, é algo que vai precisar de um julgamento, né? Não é uma infração leve. Ele vai encaminhar para a consultoria jurídica ali dos advogados da EBSER, vai analisar, e depois de fazer essa análise da parte jurídica, né, posteriormente, ela vai para um colegiado disciplinar, né? É esse colegiado disciplinar que vai competir o julgamento. Então, nos casos mais graves, vão ser mais pessoas que vão fazer esse julgamento. Então, quais são os casos que vão ser o colegiado disciplinar? Vão ser justamente os casos de infrações média ou grave, ou no caso de uma reincidência de uma infração leve. O cara recebeu uma denúncia de uma infração leve, o corregedor geral ali avaliou sozinho, fez a avaliação monocrática, passou direto, só que a mesma pessoa fez de novo a mesma coisa, ou uma outra infração leve. Como ele é um reincidente, agora não vai ser só o corregedor geral que vai fazer essa análise, ela vai ser encaminhada assim para o colegiado disciplinar, agora para fazer a análise de um acusado reincidente, mesmo sendo uma infração leve, só porque ela foi mais de uma vez cometida. E esse colegiado disciplinar, né, que eu falei, ele é composto pelo vice-presidente, pelo diretor de gestão de pessoas e pelo corregedor geral também, né? E uma das coisas que o corregedor geral pode fazer é justamente instaurar o termo de ajustamento de conduta, né? O TAC. Não é uma infração leve, ele pode basicamente fazer um acordo, né? Ele é um procedimento administrativo voltado ali para uma resolução consensual de um conflito, né? Que seja leve e punível ali somente com uma advertência, né? Basicamente só uma advertência leve ali e a assinatura, olha, eu não vou mais fazer isso, desculpa, né? Basicamente só uma formalização desse acordo. E ele pode ser feito quando não tenha registro vigente de uma penalidade disciplinar, ou seja, quem está recebendo esse processo não está sofrendo outro processo.
ele não tenha firmado esse TAC nos últimos 2 anos, né? Então não é um caso de recidiva nos últimos 2 anos, e que ele tenha ressarcido ou se comprometido a ressarcir eventual dano. Ou seja, ele quebrou alguma coisa dentro da EBSER, né? E ele está se comprometendo a ressarcir, ou ele já tinha ressarcido esse valor, né? Então, além de ser uma infração leve, ele também precisa ressarcir qualquer coisa que ele tenha quebrado. Então, basicamente, por meio da TAC, ele se compromete a ajustar a conduta dele, né? Por isso que também não pode ser uma recidiva, ele não pode estar fazendo 2 vezes a mesma coisa ali, então, porque ali não ajustou conduta nenhuma, já não serve mais. E ela pode ser oferecida ali por um documento, né, por uma autoridade competente, até o momento do julgamento, ou seja, antes de instaurar um processo administrativo, pode ser oferecido uma TAC para ele. Ela pode ser sugerida pelo comissário que está avaliando. A gente vai ver ainda, quando é instaurado um processo, vai ser eleito ali um comissário, uma pessoa que vai averiguar, né, fazer essa análise. Aí essa pessoa que está fazendo a análise pode sugerir a TAC, falou, olha, tô vendo aqui, não foi nada demais, vamos propor uma TAC. Ou o próprio agente público também pode pedir, né? Pô, ele mesmo fala, olha, foi nada que eu fiz, olha, foi simples aqui, foi uma fração leve, vamos fazer uma TAC, eu me comprometo ali a mudar e fazer esse processo, né? E esse pedido, ele pode também ser indeferido, né? Obviamente, o acusado ali pode pedir a TAC, mas o administrador pode falar, olha, não vou não, eu quero instaurar ali um processo, vamos fazer uma análise maior sim, né? E quando oferecido, o acusado ele tem ali 10 dias para manifestar ali que ele quer, né? E se ele não falar nada, esse silêncio é entendido como recusa, né? Agora, caso o corregedor-geral viu que essa infração não é leve, não é algo que pode ser resolvido pela TAC, vai precisar de uma análise maior. Aí vai ser instaurado, então, uma investigação preliminar, né? A IP, no caso de um fato ali irregular maior, né? Caso ele ache que vai ser algo maior, né? Então essa investigação preliminar é algo que acontece antes de abrir um processo administrativo no caso, né? E vai ser apurado, né? Ele vai ser instaurado quando a apuração demandar previamente a coleta de elementos de informação. Então é uma análise prévia, uma análise anterior a um processo administrativo. É para uma análise acerca da existência dos elementos de autoria e materialidade relevante para essa instauração do processo administrativo, né? Então ele vai avaliar ali quem fez, né, elementos de autoria para ver ali quem de fato fez essa pessoa, se o acusado da denúncia foi mesmo o autor dessa irregularidade, e se há materialidade, ou seja, o que de fato aconteceu, né? Quebrou alguma coisa, foi roubado alguma coisa, alguém foi lesado nesse processo, né? Se há esse fato de fato, né, a ser analisado, e ele vai levantar todos esses dados para serem usados no processo administrativo sancionador, né? Que aí é o processo de fato, o processo administrativo de fato. A investigação preliminar é o único procedimento cabível para avaliar algumas condutas. Essas condutas de agente público cedido ou em exercício da EBSER, residentes e estudantes, e ex-agentes públicos que tenha praticado alguma irregularidade, né? Então, se algum agente cometeu algum erro e pediu demissão ou foi demitido, achando que agora o erro vai ficar por isso mesmo, ninguém fazer mais nada, não, né? Ainda pode, mesmo que ele tenha se demitido ou se demitido, né? Esse fato ainda pode ser investigado e pode gerar ainda um processo administrativo contra ele. E como eu falei, a investigação preliminar é um procedimento com caráter preparatório, né? Então ele está levantando provas para o processo administrativo. Ele é informal e é importante ali um acesso restrito. Nessa fase preliminar, o acusado ele não tem direito a acesso a essas provas que estão sendo levantadas, né? Esse é um processo restrito somente ao comissário, a pessoa que está levantando essas coletas, né, essas provas. E como a gente está falando, né, isso aqui é uma investigação preliminar, por isso que ela não poderá resultar na aplicação de sanção, mesmo que
esse comissário ele identifique alguma prova ali cabal, ali realmente, pô, foi ele que fez uma coisa muito grave. Mesmo assim, ele não pode aplicar sanção nenhuma, né? Ele precisa encaminhar isso para um processo administrativo que aí daí então vai gerar uma sanção, né? Nessa parte não vai levar a nenhuma punição para o acusado, né? Isso é só uma investigação preliminar. E, como eu falei, nessa parte aqui é assegurado sigilo ao investigador, né? Nenhuma das provas vão chegar ao acusado. Somente se ele fizer um requerimento dessa prova, né? Se o acusado fizer algum requerimento mencionando essa denúncia, né? E pedindo acesso ao processo. Mas não é o normal, né? E desde que não prejudique o andamento da investigação, né? Ele não pode pedir algum dado para mudar alguma coisa, para fugir de alguma punição, né? Não pode nesse caso, onde ele tenha risco de prejudicar o andamento da investigação. E um ponto importante, a designação para o cargo de comissário, ele é um cargo obrigatório e irrecusável, né? Se a chefia falar, olha, você vai ser o comissário desse caso, a pessoa é obrigada a aceitar, né? Ela é irrecusável. E também não depende da autorização da chefia. A chefia não tem nada a ver com isso. Vai vir de cima falando, olha, você vai ser o comissário, você que vai investigar esse ocorrido. E a omissão e o não cumprimento desse cargo pode gerar uma apuração de irresponsabilidade, né? Pode levar alguma punição a você por você não ter feito direito, né? Ou por você ter sido omisso. Olha, ficou ali parado lá, não vou fazer nada não, investigar o caramba. Você pode ser prejudicado por isso. Então, o comissário, ele vai fazer a coleta de provas ali, informações, vai perguntando às pessoas, vai ver câmera, vai ver documento, para verificar se há esse ocorrido. E o mais importante é que todas essas provas precisam ser lícitas, né? Ele não pode falsificar documentos, falsificar provas ou obter provas de um jeito ilícito, né? Obrigar alguém a falar, botar a arma na cabeça de alguém, fala não sei o quê. Não, nada disso pode ser feito, né? E quando ele terminar essa fase de levantamento de provas, né? Ele vai produzir ali um relatório conclusivo, onde ele vai enviar todo esse histórico do processo para então ser analisado ou ser arquivado ou instaurar um processo administrativo sancionador. E como eu falei, né, o resultado ainda pode cair num termo de ajustamento de conduta, né? Como ele analisou, ele levantou provas e viu que não é uma infração grave, é uma infração leve e pode caber a um termo de ajustamento de conduta, né? Como a gente viu, até a instauração de um processo administrativo, né? Até antes desse momento, pode caber a celebração de um termo de ajustamento de conduta, né? Então, o comissário-geral, ele recebeu essa denúncia, ele não decidiu arquivar, ele viu que não era algo tão leve, né? Não cabia ataque, fez a investigação preliminar. Após a investigação preliminar, ele viu que de fato não era algo leve, precisa abrir um processo administrador. Agora é a hora de comunicar de fato a pessoa, né? Olha, você está recebendo uma denúncia formal, agora você precisa buscar um advogado, você precisa buscar fazer a sua defesa. Por isso que a gente tem a parte da comunicação no processo disciplinar. E essa comunicação, ela pode ser feita presencialmente, né? Chamou ali o empregado para falar o que está acontecendo. Ela pode ser também por via postal, né? Mandou uma carta, desde que seja assegurada a ciência do interessado. Ou seja, é aquela carta que a pessoa precisa assinar o recebimento dela, né? Ou também pode ser ainda por via digital, né? Pode ser por um e-mail particular da pessoa ou institucional, desde que seja confirmado ali o recebimento da pessoa, né? Ela recebeu o e-mail, falou, olha, realmente eu recebi, tá tudo certo, vou dar sequência aqui os fatos, né? Ou ainda pode ser por forma eletrônica, ali através de uma mensagem mesmo no WhatsApp, desde que também tenha essa confirmação ali da pessoa. E no caso do acusado estar em algum lugar incerto,
né? Você não sabe o endereço dele, não tem nenhum jeito de comunicar ele, ela pode ser feita através do boletim de serviço da EBSER, né? Através para ter essa comunicação com o acusado. E caso tenha sido feita a comunicação, mas não teve o retorno dela, né? Até o máximo 5 dias é necessário fazer a repetição dessa comunicação. E no caso da recusa do recebimento, o cara recebeu a carta ali e falou que não vou receber isso, não, tentou chamar para conversar pessoalmente, ele falou, não vou assinar nada, não quero saber, é necessário então a assinatura do responsável pelo ato com 2 testemunhas falando ali, a pessoa, tentei falar com ela se nega a assinar, contando o nome ali de todo mundo e falando que a pessoa tá só se negando ali a assinar o recebimento da acusação. Aí vai ser presumido que a pessoa teve a ciência, né? Porque teve 2 testemunhas afirmando que a pessoa teve essa ciência, ela só está se negando a confirmar. E agora a gente chega ao processo administrativo de fato, né? A gente passou pelo processo preliminar, né? Aquela investigação preliminar para levantar dados, para ver se de fato tinha materialidade, né? Para ver se de fato aconteceu algo, né? E que precisa instaurar um processo. Viu que sim, precisava, comunicou ao acusado e agora a gente vai instaurar um processo administrativo sancionador, né? Esse é o nome do processo dentro da EBSER. E ela então vai instaurar esse processo administrativo nas hipóteses da infração disciplinar não ser sujeito ao arquivamento, né? Como a gente falou, essa é a primeira coisa que ele poderia falar, ou a instauração da investigação preliminar, né? A primeira coisa que a gente fez. A recusa ou descumprimento da ataque, né? A pessoa propôs ali ataque, o cara falou que não quero, aí abriu o processo, ou ele foi proposto ataque e ele não fez o que deveria fazer, né? A gente viu que é um acordo de que ele vai mudar a conduta e vai fazer o ressarcimento do que ele quebrou. Ele pode ter falou ali, assinou, olha, eu vou ressarcir. Chegou na hora, não ressarciu nada. Aí, daí então, pode ser aberto um processo administrativo. Ou então, algum caso que não cabe a ataque, né? Que precisa ser um processo administrativo. Como a gente viu, infrações médias ou graves não podem ser feitas através do ataque, precisam abrir um processo administrativo. E esse processo administrativo, ele é organizado, ele tem várias etapas, até para não ter a punição de uma pessoa indevidamente, né? Então ali a gente tem algumas etapas que a gente vai precisar ver ali um pouquinho cada uma delas. E a primeira etapa é a instauração desse processo, né? Vai ser a abertura desse processo, vai ser designado ali um empregado público como comissário, da mesma forma que foi feita a investigação preliminar. Esse processo ele deve ser transcorrido ali até 60 dias, sendo possível a prorrogação por igual período, né? Ou seja, pode ser prorrogado por mais 60 dias. E essa designação do cargo de comissário para a paz, né, também é um cargo obrigatório e irrecusável, né? Também independe da autorização da chefia, né? E como a gente viu lá também, é a mesma coisa aqui, a omissão e o descumprimento pode gerar alguma responsabilização do comissário, né? E o comissário que atuou lá na investigação preliminar, ele não pode atuar agora na paz, né? Ele é vetado, precisa ser um funcionário novo, até para ter uma nova análise aqui dos dados, né? Se a pessoa que gerou os dados vai ser ela que vai se analisar, não adianta de nada, né? É ideal que sejam outras pessoas que vão analisar esse processo. E nos casos mais complexos, ainda podem ter a nomeação de 3 comissários, sendo que ali vai ter uma presidência dos comissários, que vai ser um deles que vai fazer isso, né? E agora que foi instaurado o processo, né? Eu falei lá que na investigação preliminar não poderia ser feito isso, mas agora que foi instaurado esse processo, a autoridade pode decidir ali pelo afastamento preventivo desse empregado, né? A gente viu ali, por exemplo, um caso mais sensível, esse cara tá fazendo mal para os pacientes, não é legal ter esse cara lá no meio. É melhor a gente fazer esse afastamento enquanto a gente confirma que o que realmente aconteceu. A gente faz um afastamento preventivo desse funcionário até um máximo de
120 dias e, como pode ser algo injusto, né? Pode ser que o cara não fez nada, é só a gente estar fazendo uma investigação, ele ainda não foi julgado, esse afastamento é sem prejuízo da remuneração. Então ele vai ser afastado, mas ele vai continuar recebendo o salário dele normalmente, mesmo afastado. E a gente fez a instauração, agora a gente vai vir a instalação. A instauração foi meio que designar ali o comissário, fazer a abertura do processo. Agora o comissário vai fazer a instalação, né? Esse é o fazer a abertura de fato, a documentação. Ele faz isso até no prazo de 3 dias úteis a partir da instauração. E depois da instalação, ele vai poder fazer a citação, que vai ser a indicação de fato da responsabilização da pessoa citada ali, da pessoa acusada, né? E essa citação deve ter a acusação da pessoa, deve dar um prazo de 10 dias para a defesa, né? Lembrando que o acusado tem o direito de ampla defesa e deve falar ali da necessidade de provas da defesa, né? A defesa vai fazer a defesa do acusado mostrando provas ali, mostrando ali, não foi ele que fez, ele estava não sei aonde, né? Ele vai ter que aproveitar provas para isso. E agora que fez a citação formal, agora o acusado vai ter acesso à íntegra desse processo, até para ele desenvolver, o advogado, junto com o advogado, né, desenvolver uma defesa formal para ele. E após essa citação que o indivíduo é considerado formalmente acusado, né, que agora tem de fato um processo de conduta irregular contra esse funcionário. E como a gente viu, né, agora ele foi acusado formalmente, ele vai ter direito ali de formar uma defesa. Essa defesa ele precisa ser feita de forma escrita, ele tem até um prazo de 10 dias para formular essa defesa, né? E cabe a esse acusado ali fazer a formulação de toda a matéria de defesa, juntar as provas a favor dele, né? Desde que de fato seja legalmente admitidas, né? E caso a defesa escrita não seja apresentada ali no tempo correto, né, o comissário vai documentar essa revelia do processo e comunicar ali o ocorrido, nomeando a ele um defensor dativo, né? Ele vai dar algum defensor da EBSER para defender ali no caso, porque tem esse direito de ampla defesa. Mesmo que o advogado que ele nomeou, ou se ele não teve do advogado, não fez nada, agora ele vai ter um defensor obrigado, né, um defensor dativo, para defender ele no processo. Lembrando que esse defensor vai ser só para essa fase do processo, né? Agora, se ele quiser fazer outra defesa, se ele quiser abrir recurso, aí já é com ele, né? Aí ele vai precisar de um defensor dele próprio. Mas agora ele fez, ou seja, o defensor dativo, obrigado ali pela EBSER, ou um próprio defensor dele mesmo, né? Se entregou ali a defesa formal, o comissário vai ter 5 dias para analisar esse documento e fazer a deliberação dele. Aí ele pode abrir a fase de instrução ou elaborar já um processo de conclusão, né? Ou se ele precisa de mais provas, de mais dados para constar ali, ele vai procurar, né? Ou, caso esteja tudo certo, já está tudo direito, ele vai elaborar um processo de conclusão. E esse relatório conclusivo vai servir ali para direcionar as autoridades instauradoras, né, ali, fazendo uma compilação de todas as informações obtidas para que seja concluído o processo, né? Aí isso pode culminar no pedido de advertência, caso seja algo mais leve, numa suspensão de 1 a 30 dias, ou, caso mais grave, né, fazer a rescisão ali por justa causa desse funcionário. Lembrando aqui, isso é uma sugestão do comissário, né? Não é de fato um resultado do julgamento, né? Isso aqui é só o relatório final, ele pode sugerir esses resultados, né? Aí agora que o comissário fez esse relatório final, ele vai para a análise jurídica, né? A parte jurídica ali da empresa, que vai analisar esse documento e tem até um prazo de 15 dias, possível prorrogavelmente pelo mesmo período, e vai fazer a análise desse documento todo e encaminhar para o julgamento. Já o julgamento ele vai ser realizado ali no prazo de 30 dias, sendo possível prorrogar por mais 30 dias, e em até 3 dias úteis vai fazer a notificação da
decisão desse julgamento, né? A gente viu lá que quem vai fazer o julgamento vai ser aquela comissão, né? Como a gente está falando de um caso mais de irregularidade média ou grave, quem vai fazer vai ser a junta e não vai ser o comissário sozinho, né? E essa junta vai fazer ali, vai tomar a decisão se vai caber a notificação, vai ser só uma advertência, uma suspensão ou, no caso, uma rescisão ali do contrato, né? Se essa pessoa vai precisar ser demitida por justa causa. E o resultado pode caber também recurso, né? Esse acusado ele pode abrir um recurso até um prazo de 15 dias e o recurso é suspensivo, ou seja, quando ele abre um recurso, a penalidade ali vai ser suspensa a primeiro momento para ser reanalisado ali pela autoridade recursal. Se o acusado não apresentar recurso nenhum, aí vai ser finalizado o processo, ele vai receber a penalidade ali que cabe a ele. E um outro ponto importante para a sua prova é o caso de prescrição, né? Quando algo acontece e não é julgado, ela pode prescrever, e depois que prescreve não tem nada mais o que pode fazer. No caso aqui da EBSER, a gente tem que a penalidade disciplinar, ou seja, só pode sofrer a penalidade do caso até 2 anos a partir da ciência da notícia, ou seja, uma pessoa cometeu alguma irregularidade. Pode ser em 2015. Em 2015, a pessoa fez alguma irregularidade. Mas, em 2018, foi feita a denúncia. E, a partir daí, foi tomado ciência só em 2018. Pode abrir um processo? Pode. Por quê? A data para começar a contar a prescrição é a partir da ciência. Ou seja, se só em 2018 a administração pública da EBSER tomou ciência do ocorrido, é a partir de 2018 que vai começar esse processo. Mesmo que do ocorrido passou 3 anos, isso não importa. Então a administração pública vai ter mais 2 anos, ou seja, até 2020, ela pode abrir um processo, né? Esses 2 anos só começa a contar desde a ciência. Aí daqui, se passou de 2020... aí agora não pode mais fazer nada, esse ocorrido está prescrito porque a administração da EBSER foi ineficiente em julgar esse ocorrido. Bom, era mais ou menos isso que eu queria falar sobre essa norma, eu espero que você tenha gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Bons estudos para você, uma boa prova aí, até o próximo vídeo. Tchau!